Olá pessoal, bom dia! Como é que está você? Tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018, aqui na gravação, tá acabando o ano, hein gente? Agora entra setembro, primavera chegando e depois aí, olha, Papai Noel já tá batendo na porta. Mas enfim, enquanto isso a gente vai avançando, tô aproveitando aqui, eu tenho uma brecha, tava terminando um atendimento agora, vou ter uma brecha aí de 1 hora para o próximo atendimento, então como eu criei esse novo formato de conversar, de bater um papo com você, estou aproveitando essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. Aliás, esse assunto que eu considero muito importante, em quem você deve votar. Ai, 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 o que será que o Cris Almeida vai falar? Né? Qual candidato que ele vai indicar? Espera aí, que já já a gente vai abordar esse assunto que dá muito bafafá, dá muito pano para manga. Mas é importante a gente tratar desse assunto sim, e você vai entender por quê. Antes de mergulhar nesse tema, olha, algumas pessoas estão me perguntando de novo, quanto custa o curso X da Unidarma? Cris, eu quero fazer o curso de coaching na Unidarma. Cris, eu quero fazer o curso de hipnose na Unidarma. Quanto custa o curso? Gente, de novo, vamos explicar aqui. A Unidarma não vende curso. A Unidarma é um processo de assinatura, muito semelhante ao Netflix, com a diferença que a Unidarma existe muito tempo antes da Netflix e a gente já praticava assinatura bem antes. Então você paga aquela assinatura. Atualmente nós temos duas modalidades de assinatura, assinatura semestral ou anual, que vai se renovando até o dia que você cancela. A hora que você cancelar, pronto, acabou, né? Mas enquanto você não cancela, vai se renovando. E durante o prazo da sua assinatura, você faz o curso que você quiser. Se você quiser fazer 1, 2, 10, 100 cursos, tem 100 cursos na Unidarma, tem muito mais do que isso. Você faz quantos cursos que você quiser, pode ter a sua certificação sem problema nenhum, certificação digital ou certificação no papel. Então é assim, gente, tá? A Unidarma não vende o curso A, o curso B, o curso C. Você se torna assinante e tem acesso ao conteúdo, tá bom? Então explicado mais uma vez. Bom, e o colega Luiz Gomes, ele fez uma pergunta aqui no canal do YouTube. Eu estou falando o nome dele porque ele mesmo se colocou aí como pessoa pública no próprio comentário do vídeo. Ele está se referindo ao vídeo que eu publiquei ontem. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o Cris Responde 1. Ele perguntou o seguinte: o que seriam problemas espirituais? Poderia explicar melhor? É porque no caso eu estava me referindo a um colega que havia perguntado se os problemas da família dele poderiam ser problemas espirituais. Naquele contexto, Luiz, o que seriam problemas espirituais é que o colega acredita que fizeram, sei lá, um trabalho de magia negra, de algum trabalho espiritual para prejudicar ele e a família dele. Era disso que eu estava me referindo. E aí, se eu achava que era ou não um problema espiritual, eu dei a resposta então lá no vídeo 1. Era sobre isso que nós estávamos falando, tá bom? Então vamos mergulhar no tema de hoje, né? Em quem você deve votar. Olha, pessoal, eu vou abordar esse tema, por incrível que pareça, eu não ouvi ninguém falando a respeito disso, do que eu vou falar agora. Mas vamos lá. Eu entendo que o ato de você escolher o seu candidato para presidente, para governador, mesmo para deputados, etc., senador, é sim um exercício de autoconhecimento. Por incrível que pareça. Ah, imagina, politicagem, é tudo a mesma coisa. É isso. Não, pessoal, é um exercício de autoconhecimento quando você faz da forma correta. Porque o que eu percebo por aí muitas torcidas, igual torcida organizada, torcida de futebol, né? Um é corintiano, o outro é palmeirense, outro torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, sei lá, e fica aquela briga de torcida de futebol. Isso não é a democracia. A democracia é você escolher o seu candidato a partir, preste atenção, da sua própria pauta, das suas prioridades. Então, antes de escolher qual candidato você quer votar, porque nós estamos numa democracia e você tem o direito de exercer esse papel, né, de dar a sua opinião, antes de escolher qual candidato você quer votar,
Você precisa se compreender, se conhecer, saber quais são as suas escolhas. Por isso que eu estou falando, qual é a sua pauta? Quais são as suas prioridades? Então, o que eu recomendo que você faça? Eu sugiro que você pegue, por exemplo, uma folha de papel em branco e comece a definir não a pauta do candidato, mas a sua pauta. Então você pode escrever algumas palavras-chave daquelas questões públicas que são importantes para você. Algumas questões serão importantes, outras para você tanto faz. As que tanto faz, então tanto faz. Mas as questões importantes, coloque no papel. Por exemplo, a questão da segurança pública é uma coisa importante para você, então você escreve lá, segurança pública. Aí você se pergunta, bom, em relação à segurança pública, eu prefiro que o nosso país, que o nosso Estado, seja administrado por uma postura, por uma polícia, por uma segurança mais efetiva, mais severa, mais rígida, ou eu sou mais da turminha do paz e amor e vamos pensar mais num sentido assim de conscientização e a polícia deve ser desarmada? Qual é a sua opinião a respeito disso? Repare, eu não estou perguntando a opinião do candidato. Eu estou perguntando o que é que você acha desse assunto, dessa pauta. Isso você tem que responder para você primeiro, não ficar olhando o candidato lá fora. Depois você pega outro assunto que talvez seja importante para você ou não. Você escreve lá, maioridade penal. Muito bem. Você acha que um rapaz que tem 17 anos e estuprou uma pessoa, ele merece ser preso e condenado como se fosse um adulto ou não? Se ele tem 17 anos e é estuprador, vamos colocar ele numa casa de recuperação com medidas socioeducativas para que ele possa... Qual é a sua opinião a respeito? Deve-se ou não ter maioridade, a redução da maioridade penal? De novo, não é o que o candidato acha, o que é que você pensa a esse respeito? Por isso que eu disse que o voto é um exercício de autoconhecimento. Aí lá no seu papel você pega outra questão que é muito debatida, por exemplo, talvez seja importante para você, talvez não, o aborto. Você é a favor de permitir o aborto para toda e qualquer situação, ou aborto apenas em situações de risco, ou em casos de estupro, ou completamente contra o aborto? Não é o que o candidato pensa. O que é que você pensa a esse respeito? Porte de armas, a mesma coisa. Você acha que um cidadão de bem, uma pessoa que fez uma avaliação psicológica, que tem uma ficha limpa, ela também tem o direito de portar uma arma na casa dela para se proteger? Ou apenas os bandidos podem ter armas? Porque, infelizmente, aqui no nosso país foi imposto o desarmamento, mas a bandidagem continua armada. Então, o cidadão de bem também tem o direito de ter armas, ou apenas os bandidos podem ficar com as armas? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Aí outras questões que podem ou não ser importantes para você, por exemplo, a questão da homossexualidade, dos direitos das mulheres, direitos dos negros. Você é da opinião que todas as pessoas devem ser tratadas iguais, que a Constituição é a mesma para todo mundo e não há esse negócio de diferença de sexo, raça, cor, etc. Ou você acredita que alguns grupos devem ter algumas leis especiais, que alguns grupos devem ser tratados de forma diferenciada? Não é a opinião do candidato. Qual é a sua opinião? O que você pensa a esse respeito? Sobre a influência do Estado sobre a economia. Você acredita que o Estado deve ser desinchado, que as estruturas estão muito carregadas e que o Estado deve se concentrar apenas naquelas questões básicas, saúde, segurança e educação? Ou você acha que a gente deve ter um Estado que deve estender a sua atuação em empresas, nos correios, na questão do petróleo, na questão das elétricas, das hidroelétricas? O Estado deve deter grande parte das empresas. Você prefere um Estado mais enxuto ou um Estado mais inchado? É a sua opinião. O que você pensa a respeito? Aí então, você coloca tudo isso no papel.
esse tópico eu acho isso, esse tópico eu acho assim, esse tópico eu acho assado, esse tópico eu penso assim. Muito bem. Então, em qual candidato você deve votar? Percebeu a diferença? Não é, eu gosto desse candidato, esse candidato tem um sorriso mais bonito, aquele falou aquela frase, eu gostei. Não. O que é que eu, dentro dessa democracia, penso a respeito dessas questões? Coloca isso no papel. Os pontos que são importantes, a sua pauta, as suas prioridades. Quando você colocou tudo isso no papel, agora vem o segundo passo. Eu, que faço parte de uma democracia, vou então estudar, vou avaliar os candidatos, as pesquisas, não, os debates, pesquisa não serve para nada, os debates, os programas de governo, e vou decidir qual candidato se aproxima mais dessas questões. É claro que ter um candidato que vai ser 100% exatamente tudo aquilo que você pensa, isso não existe. Quer dizer, vai ser muito raro. Mas qual o candidato que de todas as pautas que são importantes para mim, que mais se aproxima daquilo que eu entendo como ideal? E pronto, aí você vai escolher o seu candidato. Não é o que o candidato falou, que tem um cabelo mais penteadinho, que o artista ou o intelectualzinho apoiou o candidato, ou porque ouvi dizer que o candidato é a favor disso, ouvi dizer que o candidato é contra aquilo. Vá pela sua própria opinião. Isso é muito importante e somente assim você vai estar efetivamente exercendo o seu papel na democracia. Está entendendo agora, pessoal? Por isso que escolher um candidato é um exercício de autoconhecimento, porque antes de decidir pelo candidato A, B, C ou D, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais são os meus valores. Eu tenho que saber o que é importante para mim e o que não é importante para mim. Agora, vamos ser muito sinceros aqui. Quantas pessoas no nosso Brasilzão fazem isso? Né? Você conhece alguém que faz isso? Pois é. Então, você pode sim contribuir com a democracia. Eu até peço, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, até com as pessoas que você não gosta também. Vamos tentar mudar um pouco essa consciência democrática, porque hoje a gente vive assim, né? O problema das pessoas, elas não estão debatendo ideias. Elas estão, como eu falei, é como se fosse uma torcida de futebol. O argumento das pessoas é xingar, né? Então eu torço, né? As pessoas torcem pelo candidato. Eu torço pelo candidato X. Ah, você torce pelo candidato Y. Ah, você é fascista, racista, taxista, datiloscopista. Você começa a xingar e atacar. Mas não há debate nenhum de ideias. O que você pensa a respeito dessa questão? O que você acha? O que o candidato X, o que o candidato Y, como é que ele vê a questão, sei lá, sobre drogas, sobre aborto, sobre violência, sobre isso, sobre aquilo? Isso é muito importante. E lembrando também, só para finalizar, que como uma democracia, nós vivemos num país, por enquanto, felizmente, né? Você tem duas opções. Você pode guardar a sua opinião só para você mesmo, é um direito que você tem, o direito de ficar calado, afinal o voto é secreto. Você pode fazer todo esse exercício de autoconhecimento, ok. O candidato que mais se aproxima da minha pauta é esse, tal, vou votar nele, mas o meu voto é secreto, pronto, acabou. Você não é obrigado a revelar o seu voto. O voto é secreto. Mas você, se você quiser, você tem o direito de se expressar. É um direito que você tem. Até coloquei lá na minha página do Facebook esses dias, né? É uma frase mais ou menos assim: do que vale um homem se ele não tem o direito de expressar as suas próprias ideias? Então, se você quiser expressar as suas próprias ideias, é um direito que você tem, né? Ah, mas não vai agradar todo mundo. Meu amigo, minha amiga, se você quiser expressar as suas ideias, expresse, não tem problema nenhum. Você tem o direito de permanecer calado, se você quiser, o voto é secreto. Mas se você quiser falar, quiser divulgar as suas ideias, não se envergonhe por isso, não se envergonhe daquilo que você acredita. Nós vivemos atualmente, né, apesar de todos os problemas, apesar de toda a roubalheira, apesar de toda a politicagem, apesar de toda essa trama de corrupção, esse mecanismo, desculpe a palavra, desgraçado,
que o nosso país está mergulhado em corrupção, em bandidagem, em coisas que não acabam. Infelizmente, o nosso país aí chegou no ranking dos países mais corruptos do mundo, né, com um dos maiores escândalos jamais vistos na história da humanidade dentro da política e economia. Apesar disso, nós ainda temos a democracia. Então você tem o direito de expressar as suas ideias. Se você quiser, fale, sabendo, obviamente, que nem todo mundo vai gostar, que vai ter aqueles torcedor de torcida que vão te xingar, que vão te criticar, mas tudo bem, você ignora ali, expresse as suas opiniões. O debate democrático deve ser pelas ideias, não torcer pelo candidato A, B, C ou D. Defenda, primeiro, conheça as suas ideias, compreenda quais são as suas ideias, a sua pauta, defina quais são as suas prioridades e então busque nas opções disponíveis aquele candidato, aquela candidata que mais vai se aproximar daquilo que você tem como verdadeiro. Eu acredito que fazendo isso você vai estar dando uma grande contribuição para a democracia. E convido você novamente, tá bom? Se você puder, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não gosta também, porque essa consciência todos os brasileiros precisam desenvolver. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.